Olá pessoal, vamos para mais uma aula sobre modularização de aplicação. Na aula de hoje nós vamos implementar a nossa classe de cadastro para que na próxima aula nós possamos então fazer a nossa primeira classe. Para isso vamos no File Open, Aulas, Form Cadastro Base, vamos abrir o nosso pacote para que vocês possam implementar a sua classe. Vocês viram que deu um erro, que ele não consegue mostrar o designer. Por que é que ele não consegue mostrar o designer? Porque para nós mostrarmos esse formulário é necessário que a form base ele tenha sido aberto anteriormente, certo? Então vamos em Open, vamos abrir aqui o nosso formulário base. Pronto, ele está aberto. File Open, Form Base Package. Pronto, ele está aberto aqui. Agora nós podemos abrir o nosso formulário de cadastro base. Está aqui ele. Vamos para o nosso layout, dá um F12. Essa tela aqui foi desenhada na aula anterior. Vamos primeiramente analisar as classes que nós teremos que implementar no nosso formulário. Primeiro de tudo, nós teremos que definir uma variável privada que ela servirá para saber qual operação está sendo realizada no momento. Se é uma inclusão, se é uma alteração, certo? Que são operações que dependem de um outro evento ser acionado, que será o evento salvar. Precisamos implementar 4 métodos, sendo que desses 4, 3 deles são abstratos. O método para a inclusão, que será implementado na nossa classe filha, o método para alteração e o método para a exclusão. Todos esses métodos são virtuais e são abstratos. Por quê? Porque eu não sei como implementar a inclusão, visto que eu não tenho nenhuma tabela e nenhum campo nesse formulário. Mas o método salvar, ele é um método que será implementado. Então, esse método salvar, ele irá analisar o resultado da operação. Se for um i, que é uma inclusão, então o result vai ser o resultado do método do incluir. Caso contrário, será o resultado do método do alterar. Mais uma vez, o método excluir simplesmente é executado sem a necessidade de ter um incluir ou um alterar antes. Haverá necessidade de se implementar também o método existe-registro. Esse método existe-registro é para saber se existe algum registro na tela. Ao se clicar no botão alterar, a operação é definida para alterar. A operação para alterar somente se existe algum registro na tela, porque eu não posso simplesmente clicar em alterar se eu não localizar um registro antes, ok? Depois de definir a operação como alteração, os botões respectivos serão habilitados. Ao se clicar no botão excluir, primeiro, tenho que verificar se existe um registro na tela. Segundo, eu tenho que solicitar a confirmação da exclusão do registro pelo usuário. Se o usuário disser que sim, então eu vou chamar o método do excluir. Após excluído, vou chamar o método limpa campos. Nós também precisaremos implementar um método de consulta. Esse método de consulta será uma consulta padrão que nós iremos utilizar no nosso site, no nosso sistema, que também será um BPL para todas as outras telas de cadastro. O método ler-registro é o método que será chamado para poder preencher a tela depois da consulta ter sido realizada. O método limpa-campo será para poder limpar todos os campos da tela e o método getOperação para saber qual operação tem sido realizada no momento. Note que todos os métodos são de escopo protegido, ou seja, somente as subclasses poderão acessar ou utilizar esses métodos. Vamos para os códigos. Ao cancelar, uma confirmação será solicitada. Se o usuário disser que não, então o restante do código será cancelado. Caso contrário, nós iremos ler o registro novamente e vamos preencher a tela com o status anterior. Ao salvar, iremos validar, chamando o método do valida, que é um método para verificar se todos os campos foram preenchidos, no caso de alguma restrição de acesso, alguma coisa do tipo, certo? Depois do valida, vamos chamar o do salvar, e se tudo der certo, vamos definir as operações novamente. Localizar, chamamos o método do consulta e depois o ler registro. E o sair é o simplesmente fechar. Agora, na nossa próxima aula, nós iremos implementar essa classe usando a nossa classe de grupos, certo? Então, na próxima aula, vocês não percam, porque vocês irão aprender a utilizar essa classe base.